Fala, impressionadores! Mais uma aula aqui para o canal e essa aula vai ser iradíssima porque a gente simplesmente vai ver como sair do absoluto zero em Power Apps em uma só aula e no final dessa aula você vai ter montado esse aplicativozinho aqui. Aposto que você nunca chegou e pensou assim, pô, vou montar um aplicativo. E é isso que você vai fazer na aula de hoje, então lembra de ficar até o final e já deixa o like aqui embaixo se você quer mais conteúdos de Power Apps, porque se tiver bastante like, a gente entende que é um conteúdo que vocês querem mais aqui no canal e aí a gente continua trazendo mais vídeos desse assunto aqui para vocês. Então, deixa o like e para a gente começar aqui, na descrição eu deixei um resuminho em PDF que a minha equipe preparou com tudo que a gente falou aqui nessa aula, com tudo que a gente vai falar nessa aula, para você ter um resuminho para poder relembrar muito fácil como criar o seu primeiro aplicativo no Power Apps. Então, simbora para o conteúdo da aula de hoje. Então, eu estou aqui primeiro com um gabaritozinho do aplicativo que a gente vai montar e você vai ver que a parte de montar o aplicativo, a primeira parte ali da gente meio que ter esse layout pronto e tal, vai ser bem tranquilo. Por quê? Bom, primeiro, para a gente começar, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é Power Apps, primeiro, eu vou te explicar agora rapidinho o que é o Power Apps, mas também a gente gravou um outro vídeo aqui para o canal, então é só você olhar lá no nosso canal o que é Power Apps, gravei um vídeo detalhado explicando sobre isso. Mas basicamente a ideia é o seguinte, Power Apps é uma ferramenta relativamente nova da Microsoft para você conseguir criar aplicativos para o celular, para o tablet e tudo mais. Beleza, mas para que eu vou querer criar aplicativo? Primeiro de tudo, importante falar que não é criar aplicativos programando um monte de códigos e você ter que ser um programador boladão, pelo contrário. A ideia do Power Apps é você criar aplicativos de forma simples, arrastando caixinha, sem precisar saber essencialmente nada de programação de forma geral. Então, a ideia é justamente conseguir facilitar o cadastro de informações, por exemplo, em algum sistema, em alguma planilha da sua empresa. Então imagina que você trabalha no controle de estoque. E aí, quando chega algum produto no controle de estoque, o que você tem que fazer? Ficar anotando, depois abrir o computador, passar as informações para a planilha. Então, o maior trabalho de ficar anotando, depois passando uma coisa de cada vez ali. O que dá para fazer pela Power Apps é justamente você, por exemplo, criar um aplicativo que vai ser utilizado pelo seu celular ou pelo celular das pessoas que trabalham na sua empresa. E aí, assim que chegar um produto na loja, ou assim que sair um produto do estoque, o que você pode fazer? Você pode abrir o aplicativo no celular, cadastrar, olha só, o produto que está sendo movimentado no estoque é o produto tal, no dia tal, na loja do Rio de Janeiro, nota fiscal, número X, quantidade de produtos que estão entrando ou saindo do estoque é 2, e o tipo entrada ou saída que foi responsável por essa movimentação no estoque. Então, repara, qual que é a ideia? E aí você vai preencher as informações no seu aplicativo e automaticamente essas informações vão ser enviadas para uma planilha, para algum banco de dados, para algum sistema da empresa. Então fica muito mais fácil, porque você pode usar o seu celular para fazer isso, ou qualquer pessoa que trabalha na empresa, fica muito mais fácil de cadastrar as informações. Até porque nem todo mundo aí vai ter o computador ali na hora. Então pensa na pessoa que está no dia a dia ali do trabalho. Ela provavelmente não vai conseguir ficar parando ali para anotar tudo no computador. Então a ideia é justamente conseguir facilitar criando um aplicativo para o celular para conseguir manipular essas informações. E aí, seja você querendo cadastrar produto, seja você querendo, por exemplo, sei lá, agendar as férias na empresa e a empresa pode ter um aplicativo para agendar as férias automaticamente, ou enfim, basicamente milhares de aplicações aí. Então vamos lá, dentro do Power Apps, para a gente criar um aplicativo, a gente vai primeiro fazer o seguinte, a gente vai abrir o nosso Power Apps. Então, Alon, como é que eu faço para ter o Power Apps? Primeiro, o Power Apps você não precisa instalar ele, você vai usar ele dentro do site que é powerapps.com. Então você entra em powerapps.com, ele vai pedir para você fazer um login. Alon, não tenho login. E aí, primeira coisa que você tem que saber, para fazer o login no Power Apps, você precisa ter uma conta corporativa. Alon, não tenho, não tem problema. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link, onde a gente ensina numa aula você a criar uma conta corporativa de graça. E você pode usar essa conta aqui para fazer essa aula aqui no Power Apps. Show? Então aqui dentro do Power Apps, a gente tem duas formas de criar um aplicativo. A primeira forma é a gente criar um aplicativo do zero e falar quais são os campos que a gente vai ter, o que a gente quer que a pessoa possa preencher, como é que vai ser a tela do nosso aplicativo. Essa é a primeira opção. Só que tem uma segunda opção que é mais simples, que é o seguinte, que é, primeiro, você ter alguma tabela, seja no Excel, seja em algum banco de dados ou qualquer coisa do tipo, e aí, a partir dessa tabela já pronta, você pede para o Power Apps meio que já deixar um aplicativo pré-pronto. O que seria deixar um aplicativo pré-pronto? Ele olhar as informações que a gente tem na nossa tabela do Excel ou de algum banco de dados e
baseado nessas informações, ele meio que já tentar montar uma prévia de como que vai ficar o aplicativo, porque aí ele já vai saber quais são os campos que tem que ser preenchidos, que são os campos que existem já na nossa tabela do Excel ou de algum banco de dados. Então vamos começar, vamos fazer essa segunda opção que é, primeiro, a gente ter alguma tabela, por exemplo, no nosso Excel, e a partir dessa tabela a gente vai já partir para a criação do aplicativo. Então vamos lá primeiro criar nossa tabela no Excel. E primeiro, importante você saber, o Power Apps, a ideia dele é justamente que nem eu falei, você tem um aplicativo que vai estar integrado com alguma planilha sua, da sua empresa, ou com algum banco de dados. Então, para a gente criar uma planilha de Excel que vai ser alimentada automaticamente quando eu preencher as informações no aplicativo, essa planilha em Excel ela tem que estar online, ou seja, ela tem que estar, por exemplo, no nosso caso aqui, no OneDrive for Business, que é o OneDrive aqui, que a gente consegue entrar online, só você fazer o login no OneDrive, e aí tem que ser o OneDrive for Business, que é o OneDrive corporativo, que aí, de novo, você tem que ter a conta corporativa para isso também, beleza? Show! Então, como é que faz para entrar no OneDrive? Você basicamente vai pesquisar por OneDrive Login, ou aqui pelo Power Apps, você pode ver aqui, ó, nesse canto superior esquerdo, clicar nesse menuzinho e aí ele vai te levar aqui para essa opção, por exemplo, o OneDrive. Você pode abrir aqui em uma nova guia que ele vai te levar também para o OneDrive. Show? Mas já estava com o OneDrive aberto aqui, então já fica mais fácil. Beleza, então aqui o OneDrive for Business, a gente basicamente pode criar um arquivo de Excel para começar a trabalhar em cima dele. Então, por exemplo, vou vir aqui em cima, em novo, e eu vou criar uma nova pasta de trabalho do Excel, um novo arquivo de Excel. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o Excel para mim de forma virtual aqui, né? Então ele vai abrir aqui o Excel direto pelo OneDrive, ou seja, de forma online, e que a gente vai começar a preencher as informações, beleza? Então, como que vai funcionar? Primeiro a gente vai começar a preencher quais dados a gente quer ter na planilha e esses dados vão poder ser alimentados. Então, por exemplo, imagina que a gente está trabalhando com controle de estoque. E para trabalhar com controle de estoque, você vai escolher quais são as colunas que você quer ter na sua tabela. Então, por exemplo, a primeira coluna que eu quero ter é a coluna data, para a pessoa preencher qual é a data que entrou um produto no estoque ou saiu algum produto do estoque. A segunda coluna, eu vou colocar, por exemplo, código produto. Beleza, código produto. A terceira coluna, imagina que eu quero, por exemplo, que a pessoa coloque qual que é a loja onde está sendo feita aquela movimentação. Então, imagina que a gente tem a loja no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo e tal. Então, eu vou colocar aqui, loja. Próxima coluna, quantidade, para saber quantas unidades do produto estão entrando no estoque ou saindo. Depois eu quero saber o tipo da movimentação, se é entrada no estoque ou se é saída, se é venda. Depois, quero colocar, por exemplo, o número da nota fiscal, para a pessoa colocar qual que é o número da nota fiscal referente àquela entrada ou àquela saída. Quem é o responsável? Então, vai ter sempre algum responsável ali que vai cuidar da parte de estocagem ou da parte da venda para sair o produto do estoque. Então, só para a gente saber quem foi responsável ali. E aí, só vou ajeitar aqui os tamanhos das colunas, só para ficar certinho. Beleza. E aí, Alon, então montei aqui a minha tabela. Será que já está pronto? E a resposta é não. A segunda coisa que a gente precisa fazer depois de criar as colunas é explicar para o Excel que essas informações elas vão compor uma tabela. Como assim, Alon? É o seguinte, se você selecionar essas informações aqui, vou selecionar o título e também a primeira linha da tabela, como se eu estivesse começando já a preencher informações. E aqui dentro da guia início ou dentro da guia página inicial, a gente tem essa opçãozinha de formatar como tabela. O que significa essa opção de formatar como tabela? É o Excel saber exatamente onde está a nossa tabela, porque senão ele não sabe qual é a tabela que a gente quer mexer. É a coluna A, é a coluna A e B, é a coluna A até Z, é a coluna A até G. Então a gente tem que falar para ele quais são as informações que realmente vão compor uma tabela aqui dentro do meu Excel. Então, selecionei aqui essas opções, você vai escolher uma formatação, a formatação é de menos. O importante é, quando a gente clicar em uma dessas opções, deixa eu clicar aqui, sei lá, nessa meio dourada, meio laranja, eu vou clicar aqui, minha tabela tem cabeçalhos sim, vou dar um ok. A partir de agora, o que vai acontecer? Repara aqui, agora ele já sabe que essas informações compõem uma tabela da minha planilha do Excel. E por que isso é importante? Porque essa tabela vão ser os campos que vão ser usados para o aplicativo alimentar. Como assim, Alon? O aplicativo agora, que a gente já falou para ele qual que é a tabela, o aplicativo já sabe que vai ter um campo para preencher qual é a data, vai ter um campo para preencher no aplicativo o código do produto, a loja e assim por diante. Então, é obrigatório, se você for usar uma planilha do Excel, você justamente colocar aqui essa formatação de tabela. Beleza? Show de bola. E aí, um ponto aqui que a gente pode, por exemplo, se você clicar em qualquer lugar da tabela, vai aparecer essa guiazinha design de tabela. Se você clicar fora da tabela, repara que essa guia vai sumir. Então, essa guia só aparece quando você clica dentro daquela
daquele espaço que você ali marcou como tabela, e pode ficar tranquilo que essa tabela ela vai crescendo. Então, à medida que a gente for acrescentando informações, acrescentei uma informação na linha 2, acrescentei uma informação na linha 3, ele sabe que a tabela já vai até a linha 3. Se eu colocar informação na linha 4, ele sabe que agora a tabela vai até a linha 4, beleza? Mas vamos clicar aqui dentro da tabela e vir em Design da tabela. Um ponto aqui bom da gente fazer, de boa prática, é a gente vir aqui no canto esquerdo e dar um nome para essa tabela. Por quê? Porque o nome aqui está tabela 1. Só que eu posso mexer aqui, por exemplo, posso colocar como tabela estoque. Por que é legal eu dar um nome intuitivo? Porque imagina que você tenha 10 tabelas na sua planilha do Excel. Daqui a pouco você vai ficar perdido para saber o que é a tabela 1, o que é a tabela 2, o que é a tabela 3. Então, sempre dá um nome intuitivo para a sua tabela. Beleza. Então, a princípio, a nossa planilha está criada. O que a gente vai fazer agora? Se eu voltar aqui no OneDrive, repara, o OneDrive for Business, ele acabou de criar aqui o nosso arquivo. Está lá, pasta.xlsx. Mexi aqui nela há cerca de 1 minuto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou renomear ela. Importante, vamos lá, só um ponto aqui para não esquecer. Voltando para o nosso arquivo, para a nossa planilha aqui do Excel, olha só. Lembra que cada coluna é um campo que vai ser criado dentro do nosso aplicativo. Então, deixa eu voltar para o gabarito rapidinho. Cada campo que a gente tem ali na nossa planilha do Excel vai ser um campo que vai ser preenchido aqui, ó, código do produto, data da venda, loja e assim por diante. Mas uma coisa que dá para a gente fazer é clicar na coluna de data e falar para o Excel que eu quero, nessa coluna, cadastrar uma data. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui na coluna A, vou vir aqui na guia página inicial, parte de formatação, e vou colocar aqui, ó, data abreviada. Alon, por que você fez isso? Qual que é a diferença? Primeiro, as opções vão aparecer com formatação de data, então se eu colocar aqui alguma data qualquer, ela vai aparecer com a formatação certinha, ela não vai aparecer como texto ou como número, vai aparecer como data. Mas a segunda vantagem de formatar essa coluna como data é que o Power Apps vai saber na hora de criar um aplicativo que nessa coluna eu quero preencher uma data. Então o que ele vai fazer? Vai dar essa opçãozinha aqui pra gente de um calendário. Ao invés da gente ter que escrever a data manualmente, a gente vai poder justamente escolher uma data no calendário que fica muito mais fácil do que ficar escrevendo a data na mão, beleza? Então vamos lá. Perfeito, criamos a nossa tabela. Agora, voltando para o OneDrive, para a nossa página geral do OneDrive, tá aqui, pasta.xlsx. Obviamente, vamos renomear esse arquivo para ficar intuitivo o nome dele. Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou clicar aqui em renomear e vou mudar aqui para controle estoque. E vou dar um OK. Beleza. Só que aí você fala assim, putz, Alon, beleza, já estou entendendo aqui que a gente criou a tabela, que a gente vai usar essa tabela para criar o nosso aplicativo e que o aplicativo vai alimentar as informações dessa tabela. Só que, eu sempre vou ter que ficar usando o OneDrive online? E a grande questão é, não, por quê? Porque o OneDrive existe tanto online, quanto existe também dentro do computador. Então, aquela mesma página que você viu online, eu tenho aqui, ó, eu tenho justamente na parte do OneDrive #treinamentos, que é o OneDrive aqui da empresa. Então, tá lá, acabou de aparecer a tabela, controle de estoque, 10/3, que é hoje, meio-dia e 23. Perfeito. Então, já colocou aqui para mim bonitinho. Então, eu posso tanto usar por aqui, então se eu abrir aqui o arquivo, você vai ver que ele vai abrir o arquivo exatamente do mesmo jeito que eu criei lá no OneDrive online. Então, tanto faz, você pode criar pelo OneDrive online lá no seu navegador, ou você pode criar pelo OneDrive aqui no seu computador, desde que você tenha o OneDrive no seu computador. Show? Então tá aqui a nossa tabela bonitinha. Então deixa eu fechar agora o nosso arquivo de Excel. Só quis abrir para te mostrar que realmente, do jeito que a gente criou lá no OneDrive online, aparece aqui também. Então, essa minha pastinha do OneDrive está sincronizada com o online. Então, qualquer modificação que eu fizer aqui vai ser afetada lá e vice-versa. Então, essa minha planilha, ela não está só no meu computador. Ela está no meu computador, mas ela está conectada na internet ali também, beleza? Alon, se eu tenho um OneDrive na minha empresa, como é que eu faço para ele aparecer como uma pastinha dentro do computador também? Aí é simples, lá no OneDrive tem essa opçãozinha de sincronizar. O que ele vai fazer? Sincronizar o OneDrive online com o seu computador e criar uma pastinha para você poder usar esses seus arquivos pelo computador, que fica muito mais fácil, né, do que ter que ficar abrindo o OneDrive online. Show de bola! Então agora vamos voltar para o Power Apps. E aí, Alon, fechei o Power Apps, como é que eu faço? Aqui pelo OneDrive, você pode navegar entre os aplicativos da Microsoft de forma simples. É só clicar aqui, de novo, no menu, canto superior esquerdo, e você pode clicar no Power Apps. Alon, não estou vendo o Power Apps aqui. Tranquilo, você vem aqui em todos os aplicativos, e aí você pode pesquisar aqui por Power Apps. Tem o Power BI, que é brabo aqui também, não é por nada não, mas vamos lá para o nosso famoso Power Apps. Show! Então, voltamos aqui para o Power Apps. O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar assim, ó, Power Apps,
Sabe aquela planilha que eu acabei de criar? Eu quero criar um aplicativo a partir dos dados daquela planilha. Então, como que a gente vai fazer? Lembrando, a gente pode criar um aplicativo em branco, do zero, ou seja, a gente vai criar um aplicativo e vai preenchendo tudo que a gente quer ter naquele aplicativo, ou a gente pode fazer o contrário, falar assim, ó, Power Apps, tem uma tabela pronta, seja no Excel, e aí você pode usar, obviamente, outras fontes de dados, você pode usar um banco de dados em SQL, você pode usar um SharePoint, você pode usar... Cara, tem várias opções. Mas a gente começou aqui pelo Excel, porque é a opção mais simples aqui de mostrar também e bastante comum também. Show! Então, a segunda opção é eu falar para o Power Apps, ó, Power Apps, tem uma tabela pronta, eu quero que você meio que já comece a criar o aplicativo para mim a partir dos dados que eu tenho nessa tabela. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí talvez você esteja pensando assim, alô, beleza, então você falou que a gente quer justamente criar um aplicativo a partir de um arquivo de Excel, uma tabela de Excel que a gente criou. Então, provavelmente eu devo clicar aqui nessa opção do Excel, certo? Na verdade não, porque essa opção do Excel, ela é para quando você quer conectar um arquivo solto, um arquivo aleatório no seu computador, que não é um arquivo que está conectado na internet, não é um arquivo que está no OneDrive. A gente quer, na verdade, um arquivo de Excel conectado dentro do OneDrive. Por quê? Porque aí, se ele estiver conectado no OneDrive, eu consigo alimentar ele de forma automática. Então, uso o meu aplicativo no celular, e quando eu usar meu aplicativo pelo celular, automaticamente ele vai alimentar a planilha. Mas para alimentar a planilha, essa planilha tem que estar dentro do OneDrive for Business. Então, você não vai conectar a um arquivo de dados de Excel local. O que é local? Do seu computador. Você não vai fazer isso, você vai fazer uma conexão com o OneDrive for Business. Então, vou clicar aqui embaixo em mais fontes de dados, que ele vai abrir todas as opções que eu tenho para me conectar com alguma tabela, algum banco de dados, algum arquivo para poder utilizar. E aqui ele vai abrir essa janela para a gente. Logo de cara já aparecem as opções principais, que é conectar a um arquivo no OneDrive ou no SharePoint, que também é uma outra opção parecida com o OneDrive. Ou, não quero conectar no OneDrive, quero conectar em algum banco de dados, alguma coisa assim. Você poderia vir aqui em nova conexão, ele vai mostrar todas as opções. Conectar no Business Central, conectar aqui no DB2, Dropbox, conectar no Google Drive, conectar no Google Sheets, MySQL, um monte de opção. Mas no nosso caso a gente quer conectar no OneDrive for Business. Então vou clicar aqui, OneDrive for Business, lembrando que tem que ser um OneDrive for Business. E aí se você quer conectar um arquivo de Excel, para ele ficar justamente conectado ali na internet, para ser alimentado, eu vou clicar aqui em criar. Beleza. O que ele vai fazer agora? Ele vai justamente abrir para a gente as nossas opções do OneDrive for Business. Aqui, ó, OneDrive for Business, ele vai abrir quais arquivos a gente tem lá. No caso que a gente quer usar como base para alimentar o nosso aplicativo, é a planilha controle de estoque. Então, eu vou clicar aqui no controle de estoque. E lembra que eu falei que a gente tinha que formatar como tabela? Por quê? Porque aqui agora, na hora de criar o aplicativo, ele pergunta assim, Alon, show, então daquele arquivo de controle de estoque, qual é a tabela que você quer utilizar para alimentar o seu aplicativo? É a tabela de estoque, que foi que a gente deu o nome ali. Então, vou clicar aqui na tabela de estoque, vou clicar aqui em conectar. O que ele vai fazer agora? Nesse exato momento, ele está olhando aquela nossa tabela, ele está vendo quais colunas a gente tem na tabela e a partir disso, ele meio que já está criando uma pré-visualização, já está criando meio que quase o nosso aplicativo pronto, que obviamente a gente vai poder editar do jeito que a gente quiser. Mas agora ele está pegando as informações e para cada coluna que a gente tem lá no nosso Excel, ele está criando algum campo para a gente preencher dentro do nosso aplicativo. Vamos ver agora como é que vai ficar. E pronto, terminou de carregar aqui, vou clicar em ignorar, beleza, só para assumir o aviso. E agora o que vai acontecer? Acabou de aparecer para a gente, deixa eu só dar um zoom, apertando o Ctrl e o rolinho do mouse, beleza. Aqui agora apareceu para a gente uma prévia do aplicativo. Eles falam assim, mas o aplicativo não tem nada. Na verdade tem, e é isso que eu vou te mostrar. Primeiro, aqui no meio vai aparecer a tela de como é que está ficando o nosso aplicativo e aqui do lado esquerdo, nesse menu, aparecem os campos do nosso aplicativo. Então, tá vendo essa primeira janelinha? Browse Screen. O que é isso? Significa que é a nossa primeira tela do nosso aplicativo. O aplicativo pode ter várias telas. Pode ter um menu, aí você clica dentro das opções do menu para fazer mais coisa e assim por diante. Então, se eu fechar aqui essa opçãozinha, se eu fechar aqui esse Browse Screen, vou fechar, vão aparecer as outras janelas. Então, posso clicar na segunda janela, que ele vai me levar para ela. Posso clicar na terceira janela, que ele vai me levar para ela. Então, o nosso aplicativo ele tem 3 telas. Vamos entender que telas são essas aqui. Tem essa terceira tela, que é o Edit Screen. O que significa essa terceira tela? Essa terceira tela, na verdade, é como que a gente vai preencher as nossas informações. Então, aqui, código do produto, data, loja e assim por diante. Tem a tem a Browse Screen, que é a primeira. O que é a Browse Screen? É basicamente quando eu preencher informações lá no meu aplicativo, aqui vai aparecer um resumo das informações que eu preenchi. Então, imagina que eu preenchi ali, sei lá, 10 vezes
uma entrada ou saída de um produto do estoque. E aí, se eu clicar aqui em um desses registros, posso clicar aqui e ele vai me levar para essa detail screen, que ele vai mostrar exatamente o que eu preenchi, qual foi o código do produto, a data e assim por diante. Mas o que mais vai interessar para a gente é essa terceira tela, que é o Edit Screen, que é justamente aqui que o usuário vai ver na hora de preencher as informações e é aqui que ele vai usar mais na hora de usar o aplicativo. Mas vamos voltar lá para a nossa página inicial, que é aquele Browse Screen. E a primeira coisa importante que você precisa saber é, aqui a gente está desenhando o layout do nosso aplicativo, a gente vai poder usar ele do jeito que ele está aqui no nosso celular. E aí o que a gente vai fazer, o que dá para fazer por aqui é simular como se você estivesse utilizando o aplicativo. Como que a gente faz para simular isso? Você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho de play, ou você usa o atalho F5 no seu teclado. Então cliquei aqui no play. Quando eu clicar no play, ele vai abrir como se você estivesse abrindo na tela do seu celular. Então é exatamente como se você estivesse abrindo no celular. E como é que eu faço para cadastrar novas informações? Vou clicar aqui no botãozinho de mais. E aqui agora eu posso cadastrar um novo produto, ó. Então eu vou cadastrar o produto HL1001. E aí você pode preencher a data aqui, ó. Eu posso escolher aqui qual é a data que eu estou preenchendo. Então eu estou preenchendo uma movimentação de estoque no dia 9. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar em OK. Loja Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser na loja do Rio. Nota fiscal 25765 e você vai preenchendo as informações. Quando você deu OK, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. Quantidade, vou colocar 2, responsável Gabriel, tipo, se é entrada ou saída, eu vou colocar aqui entrada. E aí, vamos dar um checkzinho. Quando eu der o check, o que ele vai fazer? Repara que ele está carregando. Ah, um detalhe muito importante, muito importante, bom que aconteceu. Quando a gente estiver usando um aplicativo, a nossa planilha do Excel não pode estar aberta. Repara que ela está aberta. Então, eu vou fechar a planilha, vou voltar aqui e agora sim eu vou dar o OK. Vou dar o OK para justamente conseguir preencher minha planilha. Então, essa é uma desvantagem de você usar o Excel como uma tabela para armazenar as informações do Power Apps. Qual que é a desvantagem? Você não pode estar com o arquivo de Excel aberto na hora que alguém está usando o aplicativo, senão ele vai ficar bloqueado para registrar novas informações. Beleza? Então, geralmente, vai ser mais ideal usar algum banco de dados, algum sistema, mas o Excel funciona também, só tem esse pequeno porém de não poder estar com a planilha aberta. Mas ele avisa, fala, ó, estou salvando as informações aqui para você saber o que você escreveu, mas você tem que primeiro fechar a planilha e aí sim clicar em confirmar. Então, cliquei em confirmar, o que vai acontecer? Lembra aquela nossa primeira janela, página inicial? Apareceu aqui, ó, um registrozinho. E se eu clicar aqui nela, se eu clicar no registrozinho, ele vai abrir a segunda página. Lembra que tinham 3 páginas no aplicativo? A primeira que era o menu, a terceira que era o preenchimento das informações e a segunda que é para ver em mais detalhes. E você pode aqui deletar esse registro que você fez, você pode editar ele ou você pode voltar. Show, Alon, preenchi aqui um novo registro. E agora, o que eu faço? Se você quiser, ó, deixa eu voltar aqui na minha planilha, eu posso vir aqui ou pelo OneDrive, repara, tá falando alterado há alguns segundos, ou eu posso vir por aqui no OneDrive online, ou eu posso vir aqui no OneDrive justamente que está no meu computador. Então, ó, controle de estoque, lembrando que esse arquivo está conectado no meu OneDrive for Business. Então, se eu clicar aqui no arquivo de controle de estoque, o que vai acontecer? Tá aqui, essa planilha foi alimentada automaticamente. Deixa eu só clicar aqui para aumentar aqui o tamanho das nossas informações. Então tá lá, data, código do produto, loja, quantidade, tipo, nota fiscal, responsável e tem um códigozinho de preenchimento que ele coloca aqui pra gente automaticamente, mas que não vai interessar. Mas então as informações foram preenchidas automaticamente, preenchendo ali pelo nosso aplicativo, que eu poderia usar pelo celular também, que daqui a pouco eu comento como que a gente faz para usar efetivamente aquele aplicativo no celular. Mas show! Então deu para ver aqui que ele funciona, tá preenchendo as informações bonitinho, mas agora vamos para o que interessa, que é efetivamente editar o nosso aplicativo. Então deixa eu voltar aqui, lembrando que agora eu estou na parte de visualização do aplicativo, como se eu estivesse usando ele. Para voltar para a parte de edição, vou clicar aqui no botãozinho de X, ou só apertar o ESC, que funciona também. Beleza, ó, vou clicar aqui em OK. Show! Então estamos aqui com o nosso aplicativo com as 3 telas. E aí a primeira coisa que a gente pode querer fazer aqui, por exemplo, é justamente mudar o layout aqui do nosso aplicativo. Que o layout, sei lá, esse branco com esse azul não está me agradando tanto. Então, como é que eu faço isso para mudar o layout? Estou aqui nessa guia página inicial, então tem essas guias como se estivesse no Excel mesmo, página inicial, inserir, exibição. Vou clicar aqui na guia página inicial e aqui vou ter a opção de mudar o tema. Então, tem alguns temas prontos, ó, azul, tema mais claro, tema coral e tal. Eu vou usar esse tema aqua aqui, que é um tema ok, beleza? Que é um tema com fundo escuro, e aí as letras ali, ou a outra parte um pouco, um azul meio água, bacana aqui. Então vou clicar aqui nessa opção para ele formatar pra gente. E agora ele está carregando aqui, está alterando o tema pra gente. E aí já dá para ver lá atrás como é que está ficando aquele fundo escuro com um temazinho mais aguado ali, um azul mais água dentro aqui do nosso aplicativo. Perfeito, conseguimos editar aqui agora.
O segundo ponto que eu quero te mostrar é como que a gente mexe na posição, na ordem das informações. Então repara que a ordem aqui, às vezes, está até um pouquinho diferente do que a gente colocou na planilha. Lá na planilha, estava primeiro a data, depois o código do produto, depois a loja. Ou às vezes aqui você quer colocar numa ordem diferente. Como que você faz isso? Seguinte, ó, dentro aqui de cada uma das páginas, ó, tem a primeira página, a segunda, a terceira. Em cada página eu posso abrir as opções dela e eu posso editar como é que aparecem as informações. Então vou clicar aqui nessa primeira opção, Edit Form. O que é Edit Form? É eu editar meio que essa tela como um todo, editar tudo dessa tela. Beleza, então clicando aqui para editar as opções mais gerais dessa tela, a gente pode vir aqui do lado direito e vai ter esse campo de propriedades. E agora, dentro de propriedades, tem aqui, ó, editar campos. E aqui eu vou poder editar coisas como, por exemplo, a ordem das opções que aparecem, a ordem dos campos. Então eu vou clicar aqui em editar campos. E está aqui, ó, o campo código do produto, data, loja, nota fiscal e assim por diante. E aí, por exemplo, se eu quiser mudar a ordem, Alon, eu quero colocar, por exemplo, o responsável lá no início. Então eu vou colocar aqui o responsável, aqui no início, antes de data, por exemplo, logo depois de código do produto. O que ele vai fazer? Deixa eu botar aqui de novo. Show. Já arrastou ele pra gente bonitinho. Vou clicar aqui no X e ele já mudou a ordem. Beleza. Então tá aqui. Produto, que a gente vai cadastrar, o responsável, data e tudo mais. Só que, um outro ponto que a gente pode querer mexer é, essa data, a pessoa vai ter que ficar preenchendo ali o tempo todo. Só que para pensar comigo. Geralmente, quando a pessoa está usando o aplicativo, ela está, de forma geral, cadastrando alguma coisa que está acontecendo naquele dia. Então, geralmente, você não vai querer, ter que ficar preenchendo aquela data manualmente, sendo que, é sempre o dia de hoje. Então, o que dá para fazer aqui dentro dessa data é meio que já deixar pré-programado para sempre aparecer ali a data de hoje. Claro que você pode editar se você quiser. Estou cadastrando uma movimentação de 3 dias atrás. Aí você pode editar aqui clicando no calendário e alterando a data. Mas, para a pessoa não ficar tendo o trabalho de sempre preencher o dia de hoje, você pode meio que já deixar pré-programado para ele sempre escolher o dia de hoje. Como que a gente faz? Clica nesse campozinho de data, ó. Então, cliquei uma vez. Quando eu cliquei uma vez, o que ele vai fazer? Ele vai meio que selecionar todo o campo de data, ou seja, tanto o título da data, quanto a data em si, a hora, o minuto do cadastro e tudo mais. Mas o que a gente pode fazer é clicar mais uma vez aqui no campo de data, que ele vai selecionar só o campo de data em si. E aí aqui em cima, olha só o que acontece. Aqui aparece, digamos assim, uma barra de fórmulas para a gente escolher o que vai ser preenchido dentro daquele campo. No caso, ele colocou ali uma formulazinha padrão para conseguir preencher de acordo com o que eu escolher aqui nas opções do calendário. Mas a gente pode editar para pedir para ele sempre colocar a data atual, a data de hoje. Como que a gente faz isso? Se você tentar clicar aqui nessa barra de fórmulas para tentar editar, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele, num primeiro momento, fica bloqueado para poder editar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vou ter que vir aqui, ó. Já cliquei dentro do campo de data. Vou vir aqui nas opções de avançado. Ele fala assim, olha, Alon, você tem que desbloquear para poder alterar as propriedades. Então, eu vou clicar aqui em desbloquear esse campo. Show! Agora eu estou livre para alterar as propriedades dele. Então, aqui, onde está a barra de fórmulas, olha só, ele fala assim, a data, que é o campo que eu estou preenchendo, é igual a alguma coisa. No caso aqui, ele colocou, vai ser o que a pessoa preencher. Mas eu não quero que seja só o que a pessoa preenche. Eu quero, de padrão, deixar a data de hoje. Como é que a gente faz isso? Deleto o que está escrito aqui, então vou deletar o que está escrito, vou escrever today, que é justamente a formulazinha, escreve today, abre e fecha parênteses e dá um enter que ele sempre vai colocar a data de hoje. Tá lá bonitinho. Então, hoje estou gravando no dia 10, então sempre que a pessoa abrir o aplicativo, ele vai pegar a data atual. Se eu abrir esse aplicativo no dia 19 de abril, vai estar escrito aqui 19 de abril e eu vou poder alterar se eu assim quiser. Show? Beleza. Outra coisa aqui que dá pra gente querer mexer, por exemplo, é o seguinte. Repara que a loja, a gente também tem que preencher de forma manual. Então tem que escrever se eu estou preenchendo aqui uma movimentação de estoque. Na loja do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, não sei o que e tudo mais. Só que uma coisa que dá pra fazer é a gente exibir uma lista de opções para a pessoa escolher qual que é a loja dentre essa lista para não ter que ficar escrevendo o nome da loja de forma manual. Como que a gente faz isso? E vamos lá, sempre que eu quiser editar um campo, editar como que eu quero preencher as informações, eu vou voltar aqui, ó, dentro da minha página, então a página Edit Screen, e para editar como que estão aparecendo os campos, eu vou clicar aqui em Edit Form. Então eu vou clicar aqui em Edit Form, beleza, vou voltar aqui em Propriedades e Editar Campos, aquela mesma opção que a gente mexeu agora há pouco. O que eu vou fazer? Essa opçãozinha aqui de loja, eu vou clicar nela, e aqui embaixo vão aparecer, Alon, como que você quer que a pessoa preencha as informações. A pessoa pode editar um texto, então digitar um texto manualmente, ou se eu clicar aqui nas opções, tem mais coisa. Eu posso clicar aqui, ó,
em valores permitidos. O que é valores permitidos? É justamente uma lista de opções pré-prontas para a pessoa poder escolher. Então, vou clicar aqui ó, em valores permitidos e agora sim, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui e agora virou uma lista. Só que a lista, obviamente, a gente tem que falar quais são as opções que vão aparecer ali para a pessoa preencher, beleza? Então, como que a gente faz isso? Eu vou clicar uma vez dentro do campo de loja, aqui dentro da lista, e ele vai selecionar o retângulo inteiro da loja, tanto o título quanto a parte da loja em si. Vou clicar mais uma vez, que agora eu estou editando só a parte da listinha de loja. E aí, vamos lá, vamos nas opções de avançado, e aí a gente vai ter que fazer ó, aquela mesma coisa que a gente fez lá atrás de desbloquear quando eu quero editar as propriedades de um item aqui no aplicativo. Então, vou clicar aqui em desbloquear, e aí agora você vai ter que procurar justamente a opção de quais itens vão aparecer na minha lista. E aí aparece aqui, ó, dados, que são as informações, e os itens que vão aparecer na lista. Show? E aí, para preencher os itens que você quer, você vem aqui justamente nesse campozinho de itens, você vai deletar o que está escrito aqui e a gente vai preencher justamente as opções que vão entrar na nossa lista de lojas. Como que a gente preenche as opções? Você vai colocar aqui entre colchete e entre aspas. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Rio de Janeiro, e aí você vai fechar as aspas. E para separar as lojas, para separar as opções da nossa lista, a gente vai usar o ponto e vírgula. Alô, por que o ponto e vírgula? Porque no português se utiliza o ponto e vírgula, no inglês se utiliza o vírgula. Então, estou usando o Power Apps em português. Repara, tá aqui, ó. Página inicial, inserir, tá tudo em português. Então, em português a gente divide com ponto e vírgula. Se você estiver usando Power Apps em inglês, é só você trocar pela vírgula, super fácil. Então, vamos lá, ponto e vírgula, entre aspas de novo, São Paulo, ponto e vírgula, entre aspas de novo, Belo Horizonte. Beleza, fecha aspas, fecha o colchete. A princípio agora já tem que aparecer as opções pra gente. Vamos testar? Vou clicar aqui em cima no nosso botãozinho de play. E agora, ó, se eu abrir as opções, está lá Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte, bonitinho pra gente poder escolher. Perfeito. Então tá aqui certinho pra gente. Deixa eu até deletar as outras informações que a gente preencheu, só pra ficar vazio aqui pra gente. Nota fiscal vou tirar, quantidade eu vou tirar, entrada eu vou tirar também. Show? Deixa eu voltar aqui. E agora o que a gente vai fazer? Vou dar um OK. E um outro campo que também a gente pode querer colocar a lista de opções é o campo de responsável. Então, dentro do responsável, podem ser responsáveis específicos. Pode ser, sei lá, o Gabriel, o Alon, o João e assim por diante. Então, vou colocar aqui dentro do responsável também a lista. Lembrando como é que eu faço? Vamos lá, em editar o formulário, vem aqui nas opções de propriedades e editar campos. E aí, o responsável, vou clicar aqui nas opções, tipo de controle, vou colocar aqui valores permitidos. Perfeito. Vou fechar aqui, já vai aparecer a lista. E aí, para editar a lista, clica uma vez nela, clica uma segunda vez para editar ela efetivamente, vem aqui em avançado, de novo, vamos lá nas opções de desbloquear para poder mexer nas propriedades, e aí só você buscar os itens ali, ó. Então, itens estão aqui. Vou colocar aqui entre colchete, vou colocar aqui, por exemplo, Alon, Galon não, Alon, ponto e vírgula, Camila, ponto e vírgula, vou colocar aqui Carol, ponto e vírgula, Gabriel. Beleza. Então, e aí, obviamente, você pode ir alimentando com mais opções depois. Perfeito. E aí, sempre lembra de ir testando. E para testar, tem duas formas. Ou você vem aqui no Play, ou você pode segurar a tecla Alt no seu teclado. E aí, segurando a tecla Alt, você pode usar o seu aplicativo como se você estivesse usando e não editando ele. Então, olha só. Se eu segurar a tecla Alt e clicar aqui na lista, ele abre a lista porque é como se eu estivesse sendo um usuário do aplicativo. Estou aqui com a mão na tecla Alt nesse exato momento. Beleza, vou fechar aqui. Se eu soltar a mão da tecla Alt e clicar agora na lista, ele não vai abrir a lista, ele vai mostrar como se eu estivesse editando o aplicativo. Então, o legal aqui é, você não precisa necessariamente clicar aqui no botãozinho do Play para usar o aplicativo, para testar como é que ele está funcionando. Só você segurar o Alt e usar ele normalmente, que ele vai continuar funcionando também, como se você estivesse aqui naquela opção do Play. Show? Beleza. E uma outra coisa que a gente pode querer fazer também para facilitar na hora que a pessoa estiver usando o aplicativo é o seguinte, lembra que a última opção que tem para preencher é o tipo, ou seja, se aquela movimentação de estoque é uma entrada ou se ela é uma saída. Só que, cara, vamos combinar aqui, é muito chato você ter que ficar digitando o tempo todo entrada ou digitando o tempo todo saída, sendo que são dois valores padrões. Então, o que a gente pode fazer é deixar duas opções, sabe que nem você preenche um formulário? Tem lá assim, qual que é o seu nível de escolaridade? Ensino médio completo, ensino fundamental completo, então tem várias opçõezinhas para você marcar ali. Como que a gente vai fazer isso então? A gente vai justamente trocar esse tipo aqui, ao invés de preencher um texto, a gente vai colocar para preencher através de botões.
ou a pessoa escolhe o botão de entrada, ou a pessoa escolhe o botão de saída. Só que aí agora a gente vai ter que meio que fazer isso de forma um pouquinho mais trabalhosa. Por que é mais trabalhosa? Porque nas outras, como é que a gente fez para mexer? Eu falei aqui na loja, eu falei, ó, eu quero trocar. Ao invés de um texto livre, vai ser uma lista de opções. Só que esse tipo, eu não tenho como trocar o texto tipo, essa opção de preencher o texto, eu não tenho como trocar por duas opções em duas bolinhas ali. Eu tenho que meio que colocar aquelas duas bolinhas de entrada e de saída de forma manual, digamos assim. Então, resumindo, a gente vai ter que deletar esse campo de texto aqui para escrever o tipo e colocar do zero dois botões para a pessoa escolher se é entrada ou se é a saída. Então, como que a gente faz aqui? Vou clicar uma vez no tipo, vou clicar mais uma vez, e aí eu vou deletar ele simplesmente apertando o botão do delete no teclado. Só que ele não deixa você deletar. Não sei se você percebeu, mas ele aparece logo de cara aqui um itemzinho, um campozinho falando que o tipo está bloqueado. Ou seja, por padrão ele não deixa a gente mexer, ele não deixa a gente deletar, só para a gente não deletar sem querer aqui. Então ele está bloqueado para edição, ele está bloqueado aqui para deletar, por isso que aparece esse cadeadinho. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, do lado esquerdo, e quando eu estou selecionado nesse campo, olha só, ele está selecionado nesse exato momento. Ele me mostra qual que é o campo que eu estou selecionando, esse aqui, ó, Data Card Value 13. Não interessa por que é esse nome, mas interessa que é ele que está selecionado nesse momento, porque é ele que está aparecendo aqui. Posso clicar aqui nos três pontinhos, e eu posso clicar aqui na primeira opção de desbloquear. Pronto, agora eu posso usar ele normalmente e deletar ele se eu quiser. Então eu vou clicar aqui nele, para deletar, deletei. Show! Agora o que a gente vai fazer? A gente vai justamente colocar as opções de entrada e de saída. Ah, não, mas agora apareceram dois errozinhos aqui, meu Deus, a gente fez alguma coisa errada. Não fez nada de errado, pode ficar tranquilo. Ele vai mostrando, porque vão ter coisas que a gente vai ter que corrigir, mas a gente vai corrigir agora já já. Primeiro, vamos colocar os botões de entrada e o botão de saída. Como que a gente faz isso? Para inserir novos botões no nosso aplicativo, do zero, a gente pode vir aqui na guia Inserir, e aí a gente vai procurar aqui pelo que a gente quer colocar. Você quer colocar um rótulo, que é um títulozinho? Você quer colocar um texto? Você quer colocar um botão? Você quer colocar uma entrada de dados? O que é entrada de dados? Para a pessoa poder inserir, escolher informações ou preencher alguma coisa ali. Então vamos lá, em entrada, e aí vai ter aqui, ó, entrada de texto, que é o que a gente está usando na maioria dos campos. Vai ter aqui entrada da caneta, que a pessoa vai poder desenhar se ela quiser alguma coisa pelo celular. Vai ter um monte de opções aqui. O que a gente quer é o botão de opção, que é aquela bolinha. Você já deve ter preenchido algum formulário na sua vida. Tem caixa de seleção e tem o botão de opção. Qual que é a diferença da caixa de seleção, que é o quadradinho, para o botão de opção, que é o redondinho? A caixa de seleção, que é o quadradinho, você pode selecionar vários. Então, qual estilo de música você gosta? Rock, pop, não sei o que, não sei o que lá. Você pode selecionar vários. Agora, botão de opção, só pode selecionar um. Qual que é o seu nível de escolaridade? Ou é ensino médio completo, ou é fundamental completo, ou é superior completo, ou é superior incompleto e assim por diante. Só pode escolher uma das opções. Então, a gente vai querer justamente a bolinha, o botão de opção, porque só pode ser ou entrada no estoque ou saída. Não pode ser os dois, senão, né, não faz sentido. E aí, ele chama aqui essa opção do botão de opção de rádio. Não sei porque ele chama de rádio, mas vamos clicar aqui no botão de opção. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai cadastrar um novo botão de opção aqui dentro do nosso arquivo. Tá aqui, ó. Aqui em cima, a gente vai ter que arrastar lá para baixo. Então, eu vou puxar aqui lá para baixo, para dentro do nosso tipo. Beleza. E aí, agora, o que a gente vai querer fazer? Algumas coisas que a gente vai querer mexer. E aí eu não sei você, mas a primeira coisa que eu vejo quando aparece aqui pra gente esses dois botões de opção obviamente, a gente vai ter que mexer nas opções para saber o que é entrada, o que é saída, ao invés de número 1, número 2. E a segunda coisa que eu vou querer fazer é colocar eles na horizontal. Ao invés de aparecer um em cima do outro, quero que apareça um do lado do outro. Mas primeiro vamos mexer aqui justamente no texto que vai aparecer. Então o que eu quero fazer? Quero colocar entrada ou saída. E para mexer nas opções do botão de opção, a gente vai clicar aqui onde está essa fórmula, vai deletar esse texto todo que está aqui e vai colocar as nossas duas opções do mesmo jeito que a gente viu lá atrás, como se coloca várias opções. Entre colchetes, eu vou colocar aqui, entre aspas, entrada, vírgula não, lembrando, ponto e vírgula em português ou vírgula em inglês. Entrada ou saída, fecha colchete e dá um enter. Colocou ali pra gente bonitinho, entrada ou saída. Só que agora eu quero fazer com que esses botões apareçam na horizontal e não na vertical. Como que eu faço isso? Estou com eles clicados, vou vir aqui no canto superior esquerdo e vou falar o que eu quero editar desse meu campo, desses meus botões de opção. Eu estou editando quais são os itens, eu quero editar o layout deles. Então, vou clicar aqui em layout e aí está aqui, ó. Se eu clico nele, ó, se eu clicar aqui na fórmula, está aqui, layout ponto vertical. Eu quero trocar para layout horizontal. Então, é só trocar aqui, apagar o vertical, escrever horizontal
porque em inglês é horizontal, e aí vou dar um Enter aqui. E aí assim ele vai ficar horizontal. Alon, não ficou horizontal. Claro, porque a gente não tinha espaço suficiente para ficar horizontal. Agora que tem espaço suficiente, ele vai ficar, beleza? Perfeito. Deixa eu só deixar ele aqui um pouquinho mais embaixo, e depois a gente pode mexer aqui nas opções para colocar aqui, mexer no tamanho do texto e tudo mais. E aí a última coisa que eu quero fazer de edição é diminuir um pouquinho o tamanho da letra, porque a letra da entrada e da saída está maior do que a letra do título, que não faz muito sentido. Em tese, o título tem que ser um pouquinho maior, alguma coisa assim. Mas vamos lá, achei um pouco grande aqui. Então, vou clicar aqui nessas opções, vamos vir aqui em propriedades, e aí, às vezes, você vai ter que mexer aqui em propriedades, às vezes você vai ter que mexer aqui em cima, então é mais clicando e fuçando, porque em algum lugar você vai encontrar essas opções. E aí, por exemplo, vindo aqui do lado direito, descendo aqui um pouquinho, tá lá o tamanho da fonte. E se você quiser diminuir aqui um pouquinho o tamanho da fonte, sei lá, colocar um tamanho 18, alguma coisa assim, você pode colocar. Vou colocar um 20 também, não precisa ficar tão pequeno. Beleza. E aí agora o que a gente tem que fazer? Tem que corrigir esses dois erros que apareceram aqui pra gente. E por que deram esses erros? Essencialmente pelo seguinte motivo. Porque antes, para preencher o tipo, a gente tinha um campo de texto para a pessoa preencher. Só que a gente deletou aquele campo de texto. Então agora ele deu esses erros porque aquele campo não existe mais. Só que ele continua tentando encontrar aquele campo de texto para preencher o que a pessoa vai querer botar como tipo. Se ela vai querer botar a entrada, se ela vai querer botar a saída. Mas como a gente deletou, ele deu erro, então vamos ver os erros que apareceram aqui. Vamos clicar aqui no primeiro X e clicar aqui. Apareceu essa opção editar na barra de fórmulas. Vamos clicar aqui nele. Olha só o erro que apareceu. Apareceu aqui. Data card value 13.text. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que para preencher o campo tipo lá na nossa planilha do Excel, ele está procurando o que o usuário escreveu naquele cartão, naquele campozinho que a gente tinha. Mas, de novo, a gente deletou aquele cartão, a gente deletou aquele campo, então agora deu erro. O que a gente tem que fazer agora é explicar para o Power Apps o seguinte, ó, Power Apps, não é mais aquele campozinho de texto para preencher entrada ou saída, não. Agora eu tenho que ver o que a pessoa selecionou no botão, se ela selecionou entrada ou se ela selecionou a saída. Tá, como que a gente vai fazer isso? Não vai ser tão simples assim. Por quê? Porque agora não é só escrever entrada ou escrever saída e o que eu escrever já vai aparecer no Excel. Eu preciso primeiro verificar o que a pessoa selecionou, se ela clicou na entrada ou se a pessoa clicou na saída. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Como é que eu faço para verificar se a pessoa selecionou a entrada ou se ela selecionou a saída? A gente vai ter que usar alguma fórmula condicional para saber se a pessoa escolheu a entrada ou se a pessoa escolheu saída, mas para a gente ver da forma mais intuitiva possível, vamos fazer o seguinte, ó. A gente pode pesquisar no Google como que usa os botões de opção do Power Apps. Então, ó, pesquisei aqui no Google, botões de opção Power Apps, apareceu essa opçãozinha aqui, ó, da documentação da própria Microsoft. Adicionar uma caixa de listagem, uma lista suspensa ou botões de opção. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai clicar nessa documentação, abrir a documentação e ele vai mostrar como que se usa os botões de opção. Então, primeiro ele fala assim, ó, como que a gente faz para inserir o nosso radio, né, que é o nosso botão de opção. Beleza, isso aí a gente já fez. Depois ele fala como é que a gente faz para colocar quais opções vão aparecer. Isso a gente já fez também, a gente preencheu lá entrada ou saída. No caso, ele preencheu aqui red, green ou blue, para a pessoa poder escolher dentre as três cores. E aí agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que ver como que funciona a fórmula para saber o que a pessoa selecionou. E aí, para fazer essa fórmula, ele faz o seguinte, ó. Se o valor selecionado for igual a vermelho, eu quero que apareça como vermelho. Se o valor selecionado for verde, eu quero que apareça como verde. O que interessa aqui pra gente é, primeiro, a gente vai ter que usar a fórmula if, e segundo, como é que eu faço para saber o que a pessoa selecionou? Eu tenho que colocar o nome do botão. Ah, Alon, que nome é esse Choices que apareceu aqui? O nome Choices é um nome que ele mesmo deu. Vamos ver como é que está o nome lá no nosso Power Apps? O nome no nosso Power Apps desses botõezinhos aqui se chama Radio 1. Esse é o nome do nosso botão. O nome do botão dele é Choices. Por quê? Porque ele falou para renomear o botão de Radio para Choices. No caso aqui, escolha seria Choices em inglês. Então, o que está escrito Choices para ele, no nosso caso, é Radio 1. Então é só verificar. Se o nome do botão .selected.value é igual a vermelho, então eu quero que lá no Excel ele escreva vermelho, por exemplo. Então, a ideia aqui é justamente a gente conseguir saber, primeiro, o que a gente tem que fazer, que é a fórmula if. Segundo, como que a gente verifica. Então, a gente verifica colocando o nome do botão, .selected.value e ver o que a pessoa preencheu. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no Power Apps. Vou voltar aqui no primeiro erro, ó, no xizinho, editar na barra de fórmulas. Vou deletar esse cara que está errado, porque a gente deletou aquele nosso campo de texto. Eu vou escrever aqui, ó, if, entre parênteses. Lembrando, qual que é o nome do nosso botão? Radio 1,
.selected.value, que era exatamente o que estava escrito ali na documentação. Se for igual a entrada, ou seja, se o que estiver selecionado nesse momento for a palavra entrada, dentre essas duas opções, ponto e vírgula, o que eu quero que escreva lá no nosso Excel? Eu quero que escreva no Excel entrada. Então, coloquei aqui. Se o botão que está selecionado é o botão de entrada, então, consequentemente, lá no Excel eu quero que você escreva a palavra entrada. Perfeito. Ponto e vírgula. Agora, ele me dá a opção de fazer o segundo teste. Então, como é que funciona aqui? Vamos voltar. Ele verifica se a pessoa escolheu vermelho, coloca vermelho. Se a pessoa escolheu verde, coloca verde. Se a pessoa escolheu azul, escolhe azul. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai continuando os testes. Ó. Então, ponto e vírgula. Radio1.selected.value, eu quero saber se é igual a saída. E lembra de escrever saída do jeito que você escreveu ali, com acento. Ou, se você escreveu sem acento, tem que colocar sem acento aqui também. Eu coloquei com acento. Show de bola. Então, se eu selecionei saída, ponto e vírgula, eu quero que no Excel ele escreva a palavra saída. Fecha aspas, fecha parênteses. E agora, beleza, repara aqui. O primeiro erro daqueles dois que apareceram já sumiu, porque agora ele já sabe o que ele tem que preencher no campo de tipo lá no nosso Excel. Vamos ver agora o segundo erro. O segundo erro, ó, editar na barra de fórmulas, é porque ele falou aqui, ele continua tentando usar aquele campo de texto, só que aquele campo de texto não existe mais. Então aqui ele basicamente está falando meio que a altura das opções do tipo, a largura. Então a única coisa que a gente tem que fazer aqui é trocar o nome, Data Card Value 13, que era o nome do campo de texto, para o nome do campo novo que a gente tem. O nome do campo novo que a gente tem é Rádio 1. Então vou trocar aqui, ó, vou deletar o que está Data Card Value 13, vou apagar e vou colocar aqui Rádio 1, ou Radio 1, boladão. E o segundo também, ó, vou deletar aqui, vou escrever Radio 1, perfeito, não precisa nem dar Enter, é só clicar fora aqui que já está bonitinho. Perfeito, então a princípio parece funcional. Se eu clicar aqui no Play, parece que já está funcionando, ó, posso clicar na entrada, posso clicar na saída, e a gente pode testar. Mas antes de testar, vamos primeiro salvar o nosso aplicativo, porque a gente fez um monte de coisa e não salvou ainda. Então como é que eu faço para salvar? Vou aqui em Arquivo, dentro de Arquivo vou lá em Salvar Como, e aí deixa eu salvar aqui, deixa eu dar um nome para o aplicativo, vou chamar aqui de Aplicativo YouTube. Perfeito. Aplicativo YouTube, vou salvar bonitinho, maravilha. E agora, mas Alon, show de bola, criamos o aplicativo, ele parece estar ficando legal, só que você não falou ainda como que faz para usar pelo celular. E para usar pelo celular é simples, olha só, o que você vai fazer? Primeiro, você tem que escolher com quem que você quer compartilhar esse aplicativo, porque por enquanto ninguém tem acesso a ele, você vai ter que dar agora acesso para alguém. Então vou clicar aqui, ó, em compartilhar, que apareceu depois de salvar, e aí eu vou escolher justamente com quais pessoas aquela empresa eu vou querer compartilhar, eu vou querer que possam acessar esse aplicativo. Então agora ele abriu essa janela para perguntar com quem que eu quero compartilhar esse aplicativo. Vou colocar o e-mail aqui, por exemplo, do Sérgio, que trabalha comigo. Sérgio, #hashtag, perfeito. Ele já apareceu aqui nas opções, ó. Serginho, perfeito. Vou clicar aqui em compartilhar. Ah, só um detalhe, tá? Na hora de você compartilhar o acesso do aplicativo com a pessoa, ele fala o seguinte, ó, Alon, beleza, você está compartilhando o aplicativo com a pessoa. Porém, ela também tem que ter acesso às outras coisas. O que são as outras coisas? Ela tem que ter acesso àquele arquivo de Excel, que é aquele arquivo de Excel que está sendo alimentado pelo aplicativo, e ela tem que ter acesso ao OneDrive for Business. No meu caso, eu sei que o Serginho, da minha equipe, também tem acesso ao OneDrive for Business aqui na empresa e também tem acesso aos arquivos de Excel aqui na empresa. Então, só que se ele tivesse alguma limitação, ele não tem um arquivo, o OneDrive for Business, ou então ele não tem acesso àquela minha pasta, por exemplo, olha só, deixa eu voltar aqui, na minha pasta do computador. Então, por exemplo, eu coloquei esse arquivo de controle de estoque numa pasta específica, só que ele não tem acesso a essa pasta, eu teria que dar acesso a essa pasta. Então, aqui o Serginho já tem acesso a tudo, provavelmente na sua empresa. E aí você vai ter que verificar se a pessoa já tem acesso ou não, mas isso aqui ele só está falando para garantir que você sabe. E você pode tornar a pessoa coproprietária para poder editar também o aplicativo, ou não, você só vai compartilhar aqui para ela poder efetivamente utilizar. Então, lembrando, importante, além do aplicativo, não adianta ela ter acesso ao aplicativo, mas não ter acesso ao OneDrive for Business, não ter acesso ao arquivo de Excel. Por quê? Porque senão não vai adiantar nada ela usar o aplicativo se ela não vai conseguir alimentar as informações, beleza? Show! Então, compartilhei aqui bonitinho, deixa eu voltar aqui no nosso aplicativo. Só clicar aqui no botãozinho para a esquerda para voltar. Beleza, Alonso, só que agora criamos o aplicativo, tá bonitinho, compartilhado, mas como que eu faço para usar esse aplicativo no celular, por exemplo? Aí é simples. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu celular e você vai baixar o aplicativo do Power Apps.
seja na App Store, seja na Google Play. Então vai ter um aplicativo do Power Apps. Você abre o aplicativo do Power Apps, dentro do aplicativo do Power Apps você vai fazer o login, com o mesmo login que você usou aqui no computador, e aqui vai aparecer a lista com os aplicativos que você tem. E aí, claro, você vai ter que atualizar agora, pode demorar uns 2, 3 minutinhos para atualizar esse que a gente acabou de criar, mas tá aqui, ó, aplicativo YouTube. Se eu abrir aqui o aplicativo YouTube, o que vai acontecer? Eu já posso usar ele normalmente, olha só. Então já aparece aqui o aplicativo HL1001, vou clicar aqui no botãozinho de mais, e já aparece aqui justamente para eu conseguir preencher as informações. Ó. Vou preencher aqui, por exemplo, código do produto, HL1001, responsável, já vai aparecer aqui a lista para mim, para eu poder preencher bonitinho, vou colocar responsável Alon, loja Rio de Janeiro, nota fiscal 27567, só, quantidade 4, e aí o tipo entrada ou saída eu vou marcar aqui bonitinho, ó. Vou marcar como saída e vou dar o OK. Quando eu der o OK, o que ele vai fazer? Ele vai começar a preencher as informações, já vai para a lista de opções, e agora, se eu abrir aqui o nosso arquivo, por exemplo, ó, voltei aqui para o nosso Excel, para o nosso arquivo do computador. Se eu abrir aqui a planilha de controle de estoque, o que a gente quer? A gente quer que ele tenha atualizado justamente com as informações que eu preenchi por aqui. E lembra, como esse aplicativo está conectado com o OneDrive for Business, olha só, acabou de entrar aqui, olha só. Lembra, dia 10/3, HL1001, Rio de Janeiro, quantidade 4, saída, nota fiscal 27567, Alon e o código do Power Apps que ele colocou bonitinho aqui pra gente. Então, essas duas informações elas já estão conectadas. O aplicativo que o Serginho ou que qualquer outra pessoa que você autorizar utilizem, já vão estar conectados aqui e já vai ficar muito mais fácil para você conseguir utilizar e conseguir armazenar dados e gerar informações dentro da sua empresa. Então, espero de verdade que você tenha curtido o conteúdo dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque assim a gente entende que é um conteúdo que você quer mais aqui no canal. E se tiver bastante like, a gente traz mais conteúdos de Power Apps aqui para vocês. Se você chegou até o final da aula, não esquece de comentar aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim Alon. Se inscreve aqui no canal para receber conteúdos novos de Excel, VBA, Power BI, Power Apps, muito conteúdo que a gente tem aqui para vocês. Então, se inscreve aqui no canal. E se você quiser aprender um pouco mais, vou deixar aqui um outro vídeo de Power Apps aqui no canal. Vai aparecer aqui para você numa janelinha para você clicar. Ou, lembrando que eu deixei aqui o resumo. Não esquece de baixar o resumo de todo o passo a passo dessa aula que está aqui na descrição do vídeo. Só clicar no link, fazer o download. E eu te espero na próxima aula.